Olá, como vocês estão? Bom, vamos para o nosso vídeo 12 sobre o livro Sociedade na América, o volume 1 Política. Até agora a gente fez algumas gravações, né, sobre como observar morais e costumes, mais de 30 gravações, eu acho que 37 no total. E sobre Sociedade na América, por um problema de agenda, eu não tenho conseguido fazer as gravações. Acho que a última foi lá em fevereiro, né? Mas não é por falta de vontade de conversar com vocês sobre esse livro, que eu considero um livro maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui. Esse é o volume 1, na editoração brasileira, né, que eu fiz, optando por separar cada parte, essa é a parte 1 do original, num volume, por várias razões que eu já comentei aqui em outros vídeos. Então quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre isso, dá uma olhada lá. Também está na apresentação do livro. Eu disponibilizei essa apresentação no meu Instagram, que é Fernanda HC Alcântara. Tá fácil, é só baixar gratuitamente. Também no Harriet Martineau _livros, que é um perfil do Instagram que eu criei só para divulgar coisas da Martineau. Tá bom, gente? Bom, a gente terminou falando sobre o capítulo 1, que é partidos, né, no último vídeo, o vídeo 11. Esse é o vídeo 12, e nós vamos falar sobre o capítulo 2, aparatos do governo. A Martineau vai trazer uma série de questões aí nesse capítulo 2, na parte introdutória, porque logo na sequência, me parece que são 3 páginas, né, ela vai abrir sessões, e aí na seção 1 ela vai falar sobre o governo geral. Então vamos discutir esse aparato do governo, essa estrutura do governo, no capítulo 2, na parte introdutória. Vamos lá então, para o vídeo não ficar muito longo? Olha só, a Martineau começa o capítulo 2 do Sociedade na América, volume 1, com uma citação do Jefferson. E aí eu vou abrir aspas para poder falar a citação. A verdadeira fundação do governo republicano é o direito igual de todo cidadão em sua pessoa e propriedade e em sua gerência. Tente, por isso, como uma contagem, toda provisão de nossa Constituição e veja se diretamente aguenta o desejo do povo. Fecha aspas, Jefferson. A Martineau começa a discutir isso assim. Embora seja verdade que os princípios do governo devam ser deduzidos a partir da experiência da natureza humana do que da experiência de governos humanos, as instituições nas quais aqueles princípios são corporificados devem ser infinitamente modificadas pelas circunstâncias precedentes. Bentham deve ter esquecido isso quando se ofereceu, olha a crítica ao Jeremy Bentham, aos 64 anos para codificar para vários dos Estados Unidos e também para a Rússia. Ele propôs apresentar um novo conjunto de termos. Será que a Martineau, ao falar do Bentham aos 64 anos, estava chamando ele de velho, hein? Será que seria um tipo de etarismo aí? Como é que ele daria conta, né? É isso que ela está discutindo. Esses não poderiam, conforme seu desejo de conhecimento local, terem sido muito específicos, e se geral, o que a sociedade deveria fazer até que os advogados tivessem acabado de arguir. Bom, mas a crítica que ela faz ao Bentham é exatamente o fato de que ele nada conhecia dessa realidade. Então, como é que ele poderia se deslocar para conhecer a realidade, para se candidatar a codificá-la? Como poderia mesmo um Salomão legislar a 3.000 milhas de distância por uma república como a de Connecticut, que se estabeleceu com tomar suas morais e políticas por punhados, com base em números e Deuteronômio? Está citando um trecho da Bíblia, né? Ou da Virgínia, classificar com métodos e preconceitos feudais? Ou para Delaware, com seu espírito de Marte monárquico? Ou para a Louisiana, composta da Espanha, França e América? Olha só como é importante conhecer a realidade, né? Então, não é um empirismo apenas, é a necessidade da pesquisa empírica, do conhecimento a partir da pesquisa empírica, para você, teoricamente, a partir de princípios, formular possibilidades. E não tem como pensar o aparato de governo, segundo a Martineau, se não for assim. No entanto, na época da estrutura da Constituição, os Estados Unidos, e Constituição aí está em minúscula, tá? Os estados suportaram uma forte semelhança geral
em suas formas de governo, diferenças menores contínuas existentes, principalmente surgidas de diferentes posses sobre as quais eles tinham sido ajudados sob a coroa inglesa. Alguns tinham sido províncias governadas pelas comissões reais de acordo com a conveniência real. Esses eram New Hampshire, Nova York, Virgínia, as Carolinas e a Geórgia. Outros tinham estado sob a propriedade, virando a página, essa página é 61, tá? Sobre a propriedade do governo, como Maryland, mantida sob patente por Lord Baltimore, e Pensilvânia e Delaware, mantida por William Penn. Outros, de novo, estavam sob governos licenciados, governados e completamente dispostos pelas corporações políticas. Assim eram Massachusetts, Rhode Island e Connecticut. Dentro da memória dos homens de meia idade, o governador de New Hampshire costumava viajar em uma diligência de 6 cavalos, enquanto o governador da muito mais importante Massachusetts ia a cavalo com sua esposa na garupa. Está dentro da memória de homens vivos como Massachusetts se levantou em rejeição da imposição de um clérigo pela Inglaterra, enquanto a lei colonial da Virgínia ordenava os párocos a serem pagos anualmente 6.000 pesos de tabaco de primeira, além do casamento, sepultamento e taxas de nascimento. Nesses dias, um pastor profano, apontado por Lord Baltimore, foi visto cavalgando com a chave da igreja em uma mão e a pistola na outra. É absurdo supor que comunidades onde amplas diferenças de costumes, preconceitos e maneiras ainda existentes, possam ser ou deveriam ser trazidas para um estado de exata conformidade de instituições. Olha a dificuldade de fazer uma confederação, com estados tão diferentes, com origens tão distintas. Diversidades não apenas de velhos costumes, mas de clima, produções e genealogia. As proíbem e a razão não requer. Que instituições devam harmonizar com os mesmos primeiros princípios é tudo o que é necessário. Alguns que não iriam tão longe quanto se oferecer para sistematizar por país onde eles não colocaram seus pés, ainda estão aptos a perguntar o uso de uma ou outra instituição para a qual os americanos parecem estar irracionalmente apegados. É uma resposta geral suficiente que instituições são raramente invenções completas e repentinas. Olha, essas instituições vão evoluindo com o tempo, Martineau como institucionalista, a gente não tem como não enxergar isso na Martineau. Elas têm usualmente origem histórica, mesmo quando renovadas pela Revolução. Sua existência tem sempre uma raiz lá, Tem sempre algo que dá origem àquela proposta institucional, o embeddedness, como a gente fala na teoria institucionalista. Sua existência prolongada e a ligação dos povos a ela são fortes presunções de terem algum uso. Se seus propósitos podem ser mais bem atingidos de outra forma, elas serão certamente modificadas. Se elas são resultado do compromisso, serão abolidas, com respeito à invariável lei pela qual a conveniência finalmente sucumbe ao princípio, que esse será o destino certo das instituições dos Estados Unidos, que nenhum até agora sonha de tocar e poucos ousam analisar, tem sido claramente previsto nos últimos 40 anos, por muitos dos mais retos e capazes homens do país. Alguns deles se entretêm em um agonizante alarme ao prospecto de mudança. Outros, mais razoavelmente, acreditam que onde nenhum amplo interesse pecuniário está em jogo, o trabalho de retificar pode, muito silencioso seguramente, ter sucesso nisso de reconciliar. E a maioria não tem ideia das mudanças que suas próprias mãos ou das dos seus filhos terão que efetivar. O amadurecimento gradual para a mudança pode ser uma vantagem em mais recomendações do que uma. As mudanças políticas, que são o resultado da completa convicção em um povo livre, estão bastante certas de serem seguras. O tempo é também permitido, enquanto isso, por homens que praticam suas novas lições de separar a ideia de revolução a partir de horrores que não têm mais conexão natural com isso do que queimar na fogueira tem com a firme compreensão da verdade especulativa. Bom, uma aula de institucionalismo
nessa parte introdutória da discussão sobre aparatos do governo. Vejam, as instituições, a sua estrutura dependem dos costumes, dependem das maneiras, dependem das tradições, dependem das contingências. Coitado do Jeremy Bentham de se propor a vir formular para vários estados a estrutura na qual eles deveriam ser constituídos como confederação, né? Ele não tinha condições de fazer essa proposta, porque ele não conhecia essas particularidades. E essa defesa que a Martineau vai fazer, de que essa análise teórica, ela não está acima da abordagem empírica. A abordagem empírica instrui a abordagem teórica. A abordagem teórica não pode ser uma análise universal de gabinete, inspirada em alguma coisa que não princípios, obviamente, mas também conhecimento sobre essa contingência. Essa contingência que é tão múltipla, tão ampla e que não pode ser submetida a julgamentos e muito menos submetida a um tipo de estrutura importada por um grande pensador, uma grande pensadora. Bom, eu vou deixar vocês com essa reflexão. Convido vocês a comprarem o livro, a participarem dessa campanha de divulgação da obra da Harriet Martineau. Aos professores e professoras que estão me acompanhando aqui no canal, convido também a adotarem nos seus programas de ensino as obras da Harriet Martineau, né? A ideia da compra do livro é para financiar as próximas obras. Estamos em processo de produção final agora do volume 2 do Sociedade na América. Mas é um livro que é muito caro, é um livro de 380 páginas, né? É o livro sobre economia, que traz uma análise de sociologia econômica da Martineau, que é fundamental para a gente analisar, inclusive, processos como o racismo, né? Os preconceitos seccionais, né? Que ela vai abordar em outros textos. Como é que isso, inclusive, pode ser usado à luz da análise da sociedade brasileira atual, né? Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê em breve para a gravação do vídeo 13. Um abraço, tchau!